Então, muitos jovens se abstêm, eles se afastam, exatamente para não serem conotados de forma negativa e perderem a oportunidade. Olá, eu sou Cristiane Antônio do canal É Opinião, um canal de opinião cultural. E no vídeo de hoje vamos falar aqui porque os moçambicanos eles não se importam com a política como os brasileiros se importam. Nos dois vídeos polêmicos que o Carlton Pedro falou, uma das coisas que ele falou bastante, não tanto assim, mas falou, tocou, era a questão política da coisa. E o Pereira Horácio também foi tocar no mesmo ponto, mas com a mesma visão. De pessoas que não se tipo, olha, eu não estou muito ligado com isso, até porque não me interessa bastante. Então, como se quisesse dizer que eles não estão ligados com política. E isso começou a levantar também alguma incomodação em algumas pessoas. Então, por que não se interessam tanto com essa questão política? Então, vamos lá. O que acontece é o seguinte, nós estamos a passar por uma transição, por uma nova fase, por um momento diferente do que já podemos viver. Hoje em dia, nós temos mais jovens ativos, politicamente falando, do que antigamente. Nós temos mais jovens militando sobre as questões sociais, questões políticas, econômicas, oportunidade, do que antigamente, o que é muito, muito diferente. Mas, ainda assim, é muito pouca gente em comparação com aquilo que se esperava que fosse da juventude. Então, vamos lá. O que acontece? Nos tempos passados, primeiro, nós fomos vendidos que o partido A era o melhor partido do mundo. Ele fazia as coisas maravilhas, sempre ajudou as pessoas e tal mais. E o partido B era o partido da oposição, que ele estragava tudo que ia se construir, que sabotavam e tudo mais. Então, fomos vendidos essa ideia que tudo que era ruim, a oposição que causava, e tudo que era perfeito, o partido no poder é quem fazia. Então, tinha essa polarização. Então, as pessoas estavam muito quietas. Era só continuar a votar quem está no poder para continuar a engajar, a desenvolver dar mais. Então, isso também faz com que muitos jovens se acomodassem. Mas não é uma das coisas, né? Não é tipo a coisa principal, é só uma das coisas. O outro ponto é que, na época, a formação, ele já tinha sua vantagem, principalmente formar-se para entrar no aparelho do Estado tinha suas vantagens. Isso porque a procura da mão de obra era maior em relação a esse tempo. E os jovens foram cultivando essa ideia de que trabalhar no Estado é o melhor emprego. Então, todo mundo fazia formação nas instituições públicas com vista a entrar no aparelho do Estado, ou seja, trabalhar para o governo moçambicano. Então, era tipo como o médico foi formado, era logo colocado. Terminou, era colocado. Professor, terminou, era colocado. Polícia, terminou, era colocado. Então, muitos cursos era terminou, colocou. Terminou, colocou. Porém, com o passar do tempo, essa prática começou a tornar-se obsoleta. E hoje em dia, não são todos os ministérios que você é formado e é dado emprego. Agora é formado, tem que concorrer como qualquer pessoa, porque já existem mais instituições de formações e o Estado já superlotou. O Estado não tem mais capacidade para empregar as pessoas. Não é que não tem necessidade de empregar, tem, mas já superlotou, não tem dinheiro suficiente para pagar todo mundo. Então, nisso começa a crescer um novo problema. As pessoas vão ficar cada vez mais desempregadas, porque o braço que crescia era o braço estatal. Então, todo aquele aparato das pessoas que se formavam, que estavam inclinados para o Estado, agora estão desamparados. Então, virou uma carnificina de quem paga mais para ter o emprego, entende? Então, mas, nos tempos passados não era assim. Então, por isso os jovens não tinham necessidade de militar, porque já tinham um emprego facilitado. A outra questão também é que nos foi vendido o comodismo de que está tudo bem, o espírito de deixa andar. Então, se algo está mal, deixa andar, isso vai se consertar com o passar do tempo. Se algo era assim sucessivamente. Então, esse era um dos terceiros problemas, que é o espírito de deixa andar. Quarto, e o mais perigoso de todos, era a questão de silenciar-se. Até hoje existe isso. As pessoas que eram contra aquilo que a manada dizia que era o certo, a grande cúpula dizia que era certo, eram silenciados. Infelizmente está claro, muitas matérias, muitos documentários já foram mostrados, era tipo serem baleados em praça pública, no semáforo, tipo, entende? Então, essa prática também desencorajava as pessoas a questionarem os políticos. Tipo, mas vejam bem, vocês disseram que a escola valia
10 milhões, mas 10 milhões para apenas uma sala não faz sentido, entende? Então, você está dizendo, espera aí, você está questionando o poder político? Que brincadeira é essa? Então, você era silenciado. Então, por isso que até hoje nós temos mais muita gente que tem medo de falar de política. Eu, ontem, por exemplo, estava num debate, estávamos a conversar sobre coisas simples. Mas como é que os jovens podem fazer para fugir da corrupção e tal mais? E um dos nossos amigos está dizendo assim, pai, são coisas, né, pá, já é normal, ele começou a se afastar. Eu disse, peraí, está errado. Não estamos a conversar, não estamos a fazer queixa, não estamos a reclamar, estamos a conversar. Então, isso é muito comum, esse tipo de comportamento. Assim que você toca na política, as pessoas já começam a se afastar. Então, é muito, mas muito errado mesmo, mas é muito comum. Até ontem. Hoje em dia, em comparação com antigamente, hoje em dia nós temos mais pessoas querendo falando, abrindo canais, mas antigamente não. Então, este quarto ponto é uma das coisas que dá muito e muito medo. O quinto ponto, emprego. Moçambique, o nível de desemprego só vem crescendo. Há 2 anos atrás, eu falei acerca do desemprego. No princípio do meu canal de finanças, que a taxa de desemprego só estava crescendo de cerca de 3% ao ano, o que era um problema. Ao invés de reduzir, ele estava a aumentar. E nos dias de hoje, nós temos muitos jovens desempregados e a taxa de desemprego só vem crescendo. E isso também vem preocupando os jovens. E então aqui que entra a corrupção na parte dos jovens, entra o labibotismo na parte dos jovens e muitas outras práticas sujas. O que acontece? Os jovens acabam não querendo atacar o político, acabam não querendo falar de política porque eles querem se sentir tipo, olha, eu não falei nada de errado, né? Então, quando for concorrer uma oportunidade, não ter o nome manchado. Muitos jovens se afastam exatamente para não serem conotados de político, contra o desenvolvimento. Então, como boa parte dos jovens, eles não querem este lado empreendedor, não querem correr por si próprio, colocam tudo na mão do Estado, eles se veem refém. Então, eles não podem falar mal, não podem criticar, não podem apontar coisa negativa. Então, tem esse lado também negativo da coisa. Por isso que nós temos muitos jovens que não se entrosam bastante com relação à política. Mas isso tem vindo a mudar. Dizer que os jovens moçambicanos não se atentam para política é exagero. Temos mas muita militância hoje em dia que buscam trazer à luz do dia os problemas que os políticos têm trazido. Até porque cada dia que passa nós temos pessoas criando canais no YouTube, demonstrando essas coisas, falando essas coisas. Antigamente, nossos canais que falavam sobre política eram ameaçados, mas agora, cada dia que passa, novos canais de política vêm surgindo. Isso é interessante. Mas também nós temos vários jovens que falam abertamente, já dão entrevista. Apesar do medo, ainda tem gente que já está começando a falar, está sendo participativo. Então, tem muitas questões. Algumas pessoas acham que simplesmente, não, os jovens não querem falar. Não é bem assim. Eu já contei, tem muita coisa em camadas disso. E cada uma dessas coisas afeta cada um em proporções diferentes. Então, não é simplesmente, não quero falar, mas aos poucos as pessoas vão se abrindo, as pessoas vão falando, então vamos dar o seu tempo. Agora, a coisa negativa de tudo isso é a pessoa dizer que eu não me interesso com política. Uma coisa é você ter medo, outra coisa é você estar acomodado, mas outra coisa é você falar, eu não me interesso, não quero saber. E é esse ponto onde foi levantado a questão, por exemplo, que o Catton falou, assim como também o Pereira Horácio falou, que é uma coisa totalmente negativa, ok? Não se interessar é um problema, porque a política, ele intercede em tudo num país. Por isso, quando o jovem entende como é que a política funciona, ele vai ser mais consciente. Ele vai votar a saber que esse indivíduo aqui tem capacidade, não somente o partido, mas o indivíduo tem capacidade. Porque, no final das contas, cada um é livre para escolher o partido que quer. Mas que você seja ciente do que está a fazer, cobrar quando for necessário e dizer, eu não aceito isso quando for também necessário. Não necessariamente sair para as ruas com bandeiras, sair para as ruas com placas, porque eu não concordo com isso, mas aquilo não. Mas no sentido de que eu estou consciente o que está a acontecer, qual é o braço, e eu vou tomar a minha decisão naquele sentido. Se for necessário eu ficar na rua, eu ficarei na rua, mas consciente por que eu estou
na rua. Então, nesse sentido, por que os jovens não são muito entrosados em matéria de política? Estão aí 5 motivos. E aí, você acha que esses motivos são plausíveis? O que você diria para os jovens moçambicanos que estão nesse mensalão como um todo, refém de todo um sistema?